Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Sejam bem-vindos à live Orais Sem Cessar da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Nós vamos iniciar orando. Eterno Pai, nós colocamos diante de Ti esta transmissão, pedindo as Tuas bênçãos sobre o estudo que nós teremos e pedindo que o Senhor abençoe cada irmão e cada irmã aqui assistindo. Obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, pela noite que se inicia. Obrigado pelo alimento, pelas vestes, pelo lar, pela família, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, por ter cuidado de cada um de nós. Abençoa-nos e livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Então, muito boa noite a você que está chegando agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. E vamos lá, dando continuidade no nosso estudo em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Hoje vamos concluir o capítulo 12 de Atos, falando da morte do rei Herodes, Herodes Agripa I. Lembrando também que você pode deixar o seu pedido de oração, pode deixar seu motivo de ação de graças, enfim, né? Nós vamos orar depois deste estudo. Então, hoje é Atos, capítulo 12, versículos de 20 até o 25. Então, vamos lá. Atos 12, de 20 a 25. Versículo 20. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores das cidades de Tiro e de Sidom. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinham do país do rei. Bom, então olha que cabeçalho importante, né? Lucas registra esse evento histórico, nesse desentendimento entre Herodes Agripa I e também entre os povos de Tiro e Sidom. O que acontece? A região da Galileia, principalmente, era que abastecia com grãos e alimentos esta região de Tiro e Sidom. E por algum motivo eles acabaram encrencando com Herodes Agripa I. Vamos lembrar que o Herodes Agripa acabou tendo indexado ao seu reinado, né? Ele que recebe essa titulação de rei, diferente de Herodes Antipas, né? Que nunca é designado rei, é designado tetrarca, que era inferior, o tio de Herodes Agripa. Com essa expansão do território dele, essas duas regiões acabaram que os romanos entregaram ao poder de Herodes Agripa. E eles não queriam ter problemas. Muito provavelmente ele tinha cortado o comércio e não tinham enviado suprimento. E quando o povo viu o problema, então usaram de sabedoria, né? Uma sabedoria política. Vamos nos reconciliar com o rei. Então eles conseguiram o favor, conseguiram o apoio de Blasto. Pode ser que eles subornaram esse Blasto, né? Deram uma propina, não era incomum, tá? Não pense que é só nos tempos modernos esse tráfico de influência, né? Então eles podem ter subornado Blasto de maneira que esse conseguiu o acesso, né, das lideranças de Tiro e Sidom para falarem com Herodes. Então esse é o cabeçalho aqui do nosso texto. Herodes marcou um dia com eles, e nesse dia vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. Interessante que o historiador Flávio Joséfo, um historiador judeu, que escreve algumas obras desta mesma época, né? Ele também registra, apesar de ter algumas diferenças nos relatos de Lucas e de Joséfo, mas ele também registra a mesma circunstância, basicamente, né? Então, uma data especial, Herodes vai discursar.
O Joséfo fala que a roupa que Herodes Agripa vestiu assim era majestosa, uma roupa prateada. Enfim, ele usou uma veste assim, né, de muita importância, de muita riqueza, etc. Sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. Ele tinha estudado na corte romana, então com certeza aprendeu, dentre as muitas matérias, a arte da retórica, a arte do discurso, a arte de falar em público, de discursar, de falar, né? A retórica. Então, diante disto, a sua formação acadêmica, que era romana, sem sombra de dúvidas, os seus discursos tinham uma pautação muito importante. Né? O estudo da retórica, da comunicação oral pública era muito importante. Então, Herodes faz um discurso. E o povo, que queria se reconciliar com Herodes e ninguém mais queria problema, começa a aclamá-lo. Versículo 22. E o povo gritava: é um Deus e não um homem que está falando. Não há nada mais abominável para um judeu, e também para nós cristãos tem que ser assim, do que idolatria. Do que idolatria. É quando nós colocamos algo ou alguém, seja uma pessoa, um objeto, uma circunstância, um sentimento, etc., no lugar de Deus. Então, neste caso aqui, o povo acabou colocando ele numa circunstância divina. Historicamente, havia um culto ao imperador romano. E isso foi o que trouxe muito conflito para o Império Romano na região da Palestina, na área da Judéia, da Galiléia, enfim, Jerusalém e seus arredores, toda aquela região com judeus, porque o judeu não ia se dobrar, se prostrar diante de nenhum homem. Essa questão da idolatria para eles realmente era uma abominação. E havia uma instituição do culto ao imperador romano, o imperador como divino, como alguém divino, divinizado. Então deveria ser adorado como os deuses. Então não é incomum isto, o povo não está inventando nada. Esta adoração ao imperador romano era comum. Então, em dado momento, quando eles falam que Herodes é divino, estão dignificando Herodes, assim como o imperador. Então, nesse momento, ele também, além de aceitar esta bajulação, ele também lembra, né, desse culto ao imperador e talvez tenha esse sentido tão poderoso quanto o imperador romano, que era o imperador que administrava todo mundo conhecido ali até então que estava debaixo do poderio romano. Então, não era incomum, né? Havia esse culto ao imperador. Versículo 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. Herodes, empolgado por aquele elogio, por aquela bajulação, de fato, a arrogância, a prepotência, a vaidade tomam o coração dele, de maneira que ele de fato se sente um Deus. E diante desta abominação para a lei judaica, o texto diz que ele morreu comido por vermes. Esse comido por vermes pode ser, é muito assim. Primeiro, né, não necessariamente ele morreu no ato do discurso, mas poderia ser também, né, que ele acabou morrendo já imediatamente ali enquanto discursava. Pode ser que ele morreu algum tempo depois. Esse comido por vermes não era incomum nesta época obstrução intestinal por causa de verminose. Então, não tinham nenhum remédio específico, né, para vermes nesta época, como nós temos hoje, né? Por exemplo, a ivermectina, um remédio para verme. O remédio cujo referencial comercial, o Anita, também um remédio para vermes, né? Para vermifugar. Nesta época não havia. Havia com certeza algo natural, alguma coisa que eles tomavam, enfim. Então pode ser que ele teve uma obstrução intestinal,
Alguns defendem a ideia de diverticulite, né? Enfim, não dá para se saber a causa médica. Há um britânico que escreveu um livro, né, tentando tratar essa questão das mortes e das questões médicas na Bíblia, mas em vão, né? É mera especulação. Então, como nós não sabemos de fato qual doença que levou à morte, nós temos que pegar a imagem que é descrita aqui para mostrar que era uma morte terrível. E ele morreu comido por vermes. Então vamos pensar o seguinte: não sabemos a causa da morte, não é isso que está em voga. Mas então, por que Lucas registra uma morte tão terrível? Porque ele usa um termo tão forte, comido por vermes, justamente para mostrar que o contraste, um homem que aceita a honra de ser Deus, de se colocar no lugar de Deus, há uma punição, né? Então, parece-me que Lucas descreve a morte terrível de Herodes, como uma punição pelo fato dele ter aceitado a glória que é dada somente a Deus. O versículo 24 a 25 já inicia um outro tema, né? Já não fazem parte da morte de Herodes Agripa, porém eu vou lê-los já, mas eu quero fazer uma interferência aqui nesse versículo. Bom, foi um caso muito específico, né? Essa punição divina a Herodes e a Agripa que se colocou nessa circunstância. O Herodes Agripa, que havia matado Tiago, irmão de João, prendido Pedro, e se fazia judeu perto dos judeus, mas gostava mesmo era da cultura greco-romana, sua formação toda foi em Roma. Então esse indivíduo agora ele é ferido divinamente com esta doença por ter aceitado a pior de todas as coisas, se sentir como Deus, aceitar ser glorificado como Deus, a criatura colocando-se no lugar do Criador. Eu acho que isso foi específico para Herodes, e Lucas retrata isso para fazer um contraste do perseguidor, que agora é morto, da punição divina e etc., para dizer a ação de Deus punitiva. Mas não acho que isso seja algo via de regra. Eu teria dificuldade de dizer que fora desse ato aqui que nós temos de Herodes, há-se um Deus punindo pessoas e matando de maneira terrível como esta, né, acometido de ser comido por vermes e etc. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para compreender sempre os textos bíblicos dentro da luz do seu contexto. E uma generalização seria temerária. Nós temos que tomar cuidado, né, para ver aquela pessoa se colocou no lugar de Deus, então Deus vai fazer com que ela morra comida por vermes, assim como foi com Herodes. Bom, nós temos que ter muito cuidado com a generalização dos textos bíblicos, tá? Então, algumas coisas são para algumas pessoas específicas, tanto bênçãos quanto maldições, tanto quanto livramentos, quanto maldições e mortes e etc. Então, muito cuidado com generalização, tá? Tanto Herodes quanto Joséfo registram que foi uma punição divina a morte de Herodes Agripa. Eu prefiro o testemunho de Lucas, é óbvio, né? É o autor bíblico inspirado por Deus e etc. Mas, enfim, né? Só essa nota que eu queria deixar. Cuidado com generalização, tá? Versículo 24. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Versículo 25. Barnabé e Saulo terminaram seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Então, nós temos o versículo 24, que é um minúsculo sumário, né? Um pequeno sumário para dizer que a palavra de Deus continuava alcançando, enquanto Herodes Agripa é punido por causa de aceitar essa glória que é dada somente a Deus. Opa, só um segundo que sumiu. Pronto, voltou aqui. A palavra de Deus continua sendo expandida. Então, mostra a ação de Deus, Deus presente com
a sua comunidade cristã. Barnabé e Saulo, que estavam dando aula, né, instruindo a igreja lá em Antioquia, vão a Jerusalém levar as ofertas dos irmãos lá. Então agora eles voltam de Jerusalém, voltam provavelmente para Antioquia da Síria e levam João Marcos consigo, que é citado novamente aqui. Primeiro é citado a casa da mãe dele, Maria, e agora ele é citado, João Marcos, muito provavelmente o autor do Evangelho de Marcos. Tá? Acho que uma lição interessante desse texto, né, já falei da questão da generalização, para a gente ter cuidado de generalizar algo que talvez seja um ato isolado e específico da Bíblia, mas é o perigo que nós temos da vaidade. Se é algo que o ser humano é vaidoso, e às vezes essa vaidade nos leva a uma arrogância tremenda e uma prepotência tremenda. Então nós temos que sempre vigiar com essa questão de ficar famoso, de ser muito elogiado e etc. Isso nós incorremos o risco de realmente acreditarmos que nós somos bons, que nós somos excelentes, que é isso aí mesmo, tal. Talvez não no extremo como foi o caso de Agripa aqui, que aceitou ser tratado como Deus, mas há quem se ache, se não tão, pelo menos parecido com Deus aí naquilo que faz. Então, muito cuidado com vaidade, com arrogância. Eu acho que o chamado cristão, para cada um de nós, é nos esforçarmos o máximo possível pela humildade, pelo abrir mão, para colocarmos todos como se fossem mais importantes do que nós e etc. Então está Herodes Agripa, um grande exemplo do que nós não devemos ser nem fazer. Jamais aceitar uma honra que é devida somente a Deus. É natural do ser humano, quando ele faz algo bom entre aspas, né, ele só pode fazer algo bom porque o Espírito Santo o conduz a isso. Mas quando acontece uma boa obra, né, então faz uma grande doação, ou elabora um grande projeto, beneficia muitas pessoas, então há um problema, né, da gente às vezes nos enchermos disto, né, e dizer assim, olha, eu que fiz, eu que construí, é mérito meu, eu que trabalhei para isso. Isso é comum. Então é uma luta diária nossa contra esse senso de mérito, esse senso de que as coisas estão acontecendo porque eu estou aqui e etc. Então que de fato Herodes seja o exemplo, Herodes Agripa seja o exemplo de como nós não devemos ser. E que esse texto nos informe historicamente, também nos abençoe. E vamos lá aos nossos motivos de oração. Se você ainda não fez o seu pedido, pode pedir por você, pedir por outra pessoa, pode agradecer, enfim. Tá? Dá tempo. Então, temos aqui um agradecimento da nossa irmã Raquel. Quero agradecer a Deus pela minha família, estamos bem com saúde, e também a todos os irmãos e irmãs e seus familiares. Cuidado de Deus na pandemia. Peço oração pela redução do número de pessoas contaminadas pelo Covid. E as estatísticas já estão diminuindo, graças a Deus. Diácono Osni agradece pelas suas vidas e dos seus familiares, pelo cuidado de Deus por eles. Pede oração por todas as famílias e por todos os doentes. A dona Carmen pede oração pelo seu esmerentino, que hoje completa 91 anos, né? Então, 91 anos de idade completa o seu esmerentino, nosso presbítero emérito. Então, orar pela vida do seu esmerentino, pedido da nossa irmã Carmen. E o diácono Osni reforça aqui também o pedido pelo nosso presbítero esmerentino. A nossa irmã Letícia continua pedindo oração pela vida da Maria Iderna, que está na UTI, e também pela sua família. E a Rosana Rebelo está agradecendo porque o pequeno Lucas, o bebezinho, já teve alta e está em casa
com o papai e a mamãe. Que notícia boa, né? Esses dias nós oramos que ele estava ainda no hospital devido à icterícia, e agora, graças a Deus, já está em casa. Maravilha. Então vamos orar. Senhor, nós pedimos pela vida do nosso irmão Carmelito Zimmermann, da sua esposa Marina, pedimos por toda a sua família, que o Senhor os abençoe, guarde, proteja e livre-os de todo o mal. Nós intercedemos pela vida da Raquel, de toda a sua família também, e agradecemos ao Pai pelo cuidado do Senhor com toda a sua família e o cuidado do Senhor com todos nós, em meio a esta pandemia, esse momento difícil que estamos vivendo. Pai, nós oramos para que a cada dia mais diminua o número de casos e que essa doença seja extirpada de uma vez por todas, ó Pai. Tenha misericórdia da humanidade, ó Deus. Nós agradecemos pelos números de casos e de mortes que estão diminuindo e que a cada dia diminua mais, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, nós intercedemos pela vida do diácono Osni, por toda a sua família, família da nossa irmã Valéria também. Pedimos o Teu cuidado sobre todas as famílias que estão nos assistindo, também por todos que estão adoentados, que a Tua boa mão, ó Pai, esteja com todos e com todas, curando, fortalecendo, trazendo vigor. Pai, nós agradecemos pela vida do presbítero Esmerentino, que hoje completa 91 anos de idade. Te louvamos pela saúde física que o Senhor tem dado ao teu servo, pela sanidade mental. Nós te louvamos, ó Pai, e pedimos que o Senhor dê muita saúde. Cuide do presbítero Esmerentino e que, se for da tua vontade, ó Pai, que ele tenha muitos anos ainda na tua presença, com saúde plena. Te louvamos pelo exemplo de fé que ele é, por todo trabalho e dedicação pela nossa Igreja Presbiteriana de Blumenau. Abençoe juntamente com ele toda a família Pereira. Cuida, Pai, de cada um. E que, de fato, hoje seja um dia muito especial e feliz para o seu Esmerentino. Pai, nós continuamos a pedir pela vida da Maria Iderna, que permanece na UTI. Tenha misericórdia, Deus. Cremos que o Senhor tem poder para curá-la, restaurar a sua saúde. Colocamos a família nas tuas mãos nesse momento difícil, para que o Senhor conforte, dê ânimo e força, ó Deus. Abençoe a nossa irmã Letícia, o presbítero Ricardo, abençoe toda a família também, ó Deus, cuidando, livrando de todo o mal, abençoando todos e todas. Pai, nós agradecemos pela vida da Rosana Rebelo, suplicamos por ela e por toda a sua família. Agradecemos pela vida do Lucas, que já teve alta, está em casa. Pai, que ele cresça com saúde, seja um motivo de grande alegria para esta família. Que ele cresça nos teus caminhos, ó Deus. Abençoe também toda a família da Dona Carmen, abençoe ela, abençoe o seu Omar, cuida da saúde, cuida, ó Deus, de toda a vida dela, livrando de todo o mal, fortalecendo, cuida da saúde da Dona Carmen, do seu Omar, enfim, ó Pai, todas as áreas da vida dela sejam cuidadas por Ti. Que o Teu amor, a Tua bênção esteja sempre com ela e com seu Omar, em nome de Jesus. Amém. Então vamos mandar os nossos abraços. Caso você esteja nos assistindo, não esqueça de mandar um oizinho, né? Para a gente enviar um abraço para ti. Boa noite, Solange. Um grande abraço para ti, a nossa amiga lá de Xanxerê, no oeste catarinense. Boa noite, seu Carmelito. Boa noite, dona Marina. Os irmãos são membros aqui da Segunda Igreja Presbiteriana de Blumenau, né? A Igreja Presbiteriana Filadélfia. Boa noite, Lígia Soares. Um grande abraço para ti. Boa noite, tia Fi. Boa noite, Chico. São os nossos tios lá de Águas de Lindóia, né, interior de São Paulo. Um grande abraço. Boa noite, Raquel. Boa noite, Claudete Bittencourt, nossa irmã de Itapema. Que Deus lhe abençoe. Obrigado pela companhia. Boa noite, Rose Andrade. Um grande abraço para ti. Deus lhe abençoe.
Boa noite, Diomar Pérez. Boa noite, Alexandre. Que Deus lhes abençoe. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço. Boa noite, Gilberto Palharim. Que Deus lhe abençoe. Boa noite abençoada para ti. Boa noite, Osni. Boa noite, irmã Valéria. Um grande abraço. Que Deus lhes abençoe. Boa noite, dona Zeni. Boa noite, seu Dino. Boa noite, Ana. Um grande abraço. Que Deus lhes abençoe. São os nossos irmãos de Xanxerê. Boa noite, Rosilda. Deus lhe abençoe. Um abração para ti e para toda a família. Boa noite, seu Omar. Boa noite, dona Carmen. Que Deus lhes abençoe também. Um grande abraço. Boa noite, Rosana. Um abração para ti. Que Deus lhe abençoe muito. Boa noite, Dulceleia. Um abração. A Dulceleia é nossa irmã de Itapema, sempre ligadinha conosco. Grande abraço, viu, Dulceleia? Boa noite, presbítero Max. Que Deus lhe abençoe. Um abração para Léo. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Boa noite, seu Osias Costa. Que Deus lhe abençoe também. Um grande abraço. Boa noite, Lena. Um grande abraço para ti, para o Mateus, para o presbítero Paulo. Que Deus lhes abençoe. Bom, são os nominhos que apareceram aqui para mim. Às vezes o Facebook não mostra os nomes, tá? Mas não fique triste. Sinta-se abraçado pela Igreja Presbiteriana de Blumenau. Então vamos encerrar com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra para todos sempre. Amém. Então nós voltamos amanhã às 19h30 com as canções e às 20 horas com a continuação do nosso estudo, também com as orações. Hoje nós teremos uma reunião do Conselho para deliberarmos sobre a data e as condições da volta das atividades presenciais. Então acredito que amanhã eu já terei alguma informação para os irmãos e irmãs efetiva, né, sobre o retorno e quais atividades retornarão, quais os critérios serão adotados, né? Mas manteremos os irmãos e irmãs informados por todos os meios possíveis, assim que tivermos todas as informações. Então, boa noite a todos e a todas.